Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um episódio da terceira temporada do FootHub Podcast. E junto comigo, Fernando Carvalho, seja bem-vindo. Fala, Diogão, nossos amigos, seguidores que nos acompanham aí nos nossos cursos, nos nossos podcasts. Hoje nós temos aí um profissional que vem tendo muito destaque, com muita experiência já, Júlio Rondinelli, que é o executivo de futebol do Juventude. Eu acompanho ele há algum tempo e acho, Júlio, que tu faz parte de uma nova safra que tem os melhores cursos, que são os cursos das séries A, B, C, D, X, Y, Z do interior de São Paulo. Lá é que se faz a grande formação, tanto de executivos como de treinadores. Eu aprecio muito aquele ambiente, porque é um ambiente muito competitivo, é um ambiente onde as pessoas pensam muito bem o futebol, os dirigentes, as comunidades, a cobrança é muito grande, né? E desde o ano passado a gente está querendo te ouvir aqui exatamente para te trazer essa tua experiência nesse ambiente. E eu tenho certeza que hoje no Juventude tu certamente vai ser um dirigente de futebol de destaque, galgando outros clubes, outros postos de grande relevância no futebol brasileiro. Seja bem-vindo. Fernando, muito obrigado, agradeço as palavras. Boa tarde a todos, é um prazer estar participando com vocês, uma honra estar sentando aqui na tua frente, né? Ontem o Filipão esteve aqui e está sentando nessa cadeira aqui, para mim é um motivo de muito orgulho, né? E vamos bater esse papo aí positivo, né? Não tem preparo, espontâneo, autêntico, como eu acho que tem que ser. A gente também não tem roteiro, né? Não, então aí nós estamos alinhados. Nosso roteiro é o da vida. Esse é o roteiro. A gente sempre começa, Júlio, pedindo para tu falar um pouquinho dessa tua trajetória, né? E como bem o Fernando citou, tu teve experiências aí em todas as séries do futebol brasileiro. Paulista, principalmente. Né? E isso é uma das coisas que o pessoal que nos acompanha, os nossos alunos aqui, sempre nos perguntam por onde começar. E eu acho que a tua trajetória já mostra um caminho aí, né, por onde seguir. Então eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre... Júlio, antes de tu começar, eu quero dizer, a nossa frase padrão aqui, né, que a gente usa nas nossas aulas é: para cada realidade uma verdade. Porque nós damos aula aqui nos nossos cursos para quem vai trabalhar no Flamengo, mas para quem vai trabalhar no Goitacás de Campos, que nem existe mais, mas lá nos clubes que são de menor tamanho. Né? Então é exatamente isso que a gente quer trazer. Nós queremos trazer um profissional que passou em vários segmentos, em vários setores, né? Que está em ascensão, permanentemente em ascensão, mas que trabalhou, que teve que roer o osso lá de baixo. Né? É exatamente isso. Muito bem, muito bem. Fernando, eu tenho aproximadamente 20 anos trabalhando no futebol. Iniciei trabalhando no futebol como um voluntário. Conheci um presidente de um clube em São Paulo chamado AD Guarulhos, já falecido. O nome dele era Oswaldo Tassi. Ele era um professor da universidade, não lembro se era da Casper Libero, alguma coisa assim. E ele era de Guarulhos. E um sujeito que era o presidente de um clube, o clube que era da última divisão de São Paulo, e eu me voluntariei a me aproximar e aprender a rotina de um clube com ele. O que eu sabia? Nada. O que eu tinha? A paixão pelo futebol e o interesse em aprender. Então me deslocava, morava no Jabaquara e me deslocava até Guarulhos, aproximadamente aí 1h30 de deslocamento. Então acompanhava os treinamentos, a rotina do dia a dia, desde a elaboração de uma programação, da inscrição dos jogadores na Federação Paulista, na época da máquina de escrever ainda, né? Entendendo um pouco de legislação, porque eu já tinha formação jurídica na época, entendendo um pouco da formação com o treinador, com o próprio presidente, tendo os primeiros contatos com os agentes de jogadores, e ali uma experiência riquíssima e assim, tentando participar e aprender principalmente tudo da rotina do dia a dia. Então a rotina do dia a dia num clube pequeno é você fazer compra no supermercado, é você fazer o protocolo na federação, é você fazer a programação do hotel, a contratação do hotel, o cardápio. Então você acaba sendo nutricionista, supervisor, gerente, de você ir na empresa que fornece o material e você definir a grade, a material de treinamento, enfim. Então a mão de obra é extremamente escassa e uma organização que é uma organização de última divisão, né? Praticamente disputava a competição, mas sem muitas ambições.
E aí acumula o mínimo de experiência, entende o que é positivo, o que não deve ser feito, o que pode ser melhorado, o que deve ser melhorado. Um segundo ano, já participei diretamente já da montagem, tivemos uma campanha um pouco melhor, mas o que me serviu de experiência o primeiro ano? De observar as equipes que se destacavam, os jogadores que chamavam atenção. E aí muitas vezes terminava um jogo, a gente perdia o jogo, ou empatava, enfim, resultados não eram bons. Mas eu ia no alambrado, como você chama? Ah, fulano, vou pegar teu telefone aqui que amanhã ou depois eu posso fazer um contato contigo. Ah, posso pegar, tá bom. E no ano seguinte a gente fez contato com um outro jogador e conseguiu fazer uma equipe um pouco mais competitiva. Aí em 2006 eu fui para Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é uma cidade lá no oeste de São Paulo, uma cidade de 30 mil habitantes. Um clube ele tinha subido da B para 3 e da 3 para 2, nesse período que eu cheguei. E a cidade estava num bom momento, o recurso conseguia montar uma equipe bem melhor do que a que eu trabalhava anteriormente. E aí já uma organização melhor, com supervisor, com massagista, com roupeiro, com um treinador, um auxiliar técnico, departamento médico, enfim. E a gente conseguiu fazer uma campanha no primeiro ano de rebaixamento. Que pegada, né? Você tá na última, você não cai, mas você tá na segunda, você pode cair para a terceira. Não fizemos terra arrasada, o clube honrou todos os compromissos. 2008, 2007, o rebaixamento. 2008 a gente conseguiu permanecer na divisão e fizemos 2 vendas de jogadores. As 2 vendas a gente pagou 2008 e planejou 2009. Resultado 2009, acesso. Da Série A3 para a Série A2. Festa, euforia e tal, e aí eu recebi uma proposta do Atlético Sorocaba, que era um clube que tinha Era da igreja nessa época, não? Uma igreja, né? Do Reverendo Moon. Ah. Eles me levaram para a Coreia do Sul, Fernando, eu fiquei 1 mês na Coreia do Sul para eles me contratarem. E reunião 7 horas da manhã e 10h30 da noite, assim, umas coisas diferentes, mas eu aprendi o processo de um clube coreano e algumas coisas eles me incumbiram de aplicar no dia a dia no futebol aqui no Brasil. Eles não vinham tendo resultados, tal, e eu acreditei que aquilo era uma boa oportunidade. E realmente foi uma boa oportunidade. Já era um clube com um centro de treinamento, com uma organização muito superior, muito mais respeitado, muito mais organizado do que os 2 anteriores que eu havia passado. Fiquei 1 ano, por detalhes não conseguimos o acesso para a primeira divisão em São Paulo, e aí eu fui para um novo projeto em Penápolis, próximo de Oswaldo Cruz, onde eu já tinha feito esse trabalho que já tinha chamado a atenção. Iniciamos na Série A3. E aí foi realmente um trabalho. Como é que era o nome do presidente do Penapolense? Nilson Moreira. Não. Dr. Nilson Moreira. E assim, Fernando, foi um trabalho que o clube não conseguia subir de divisão e a gente disputou 45 jogos entre uma Copa Paulista e uma Série A3. E nós perdemos apenas 2 jogos. Impressionante. O que eu desenvolvi no Penapolense? A experiência do Oswaldo Cruz, com alguns jogadores até do Oswaldo Cruz, com a experiência do Atlético Sorocaba e com a montagem de um elenco que era praticamente de uma divisão acima. Comecei a praticar já uma política de remuneração a cada ponto conquistado, aquele prêmio que para o jogador que ganha pouco ele é muito importante. Mobilizamos bem a cidade, uma cidade que gostava muito de futebol. Fomos campeões da Série A3. Então eu já te falei da B, da A2, da A3 e da A3 para 2 agora. Naquele momento, o Carlos Arini, que é um sujeito que eu tenho um grande respeito, ele trabalhava no Grêmio Prudente. E ele estava vindo para o Avaí numa condição de superintendente e ele precisava de um gerente. E ele me convidou. Então, em 2012, 11 para 12, eu cheguei no Avaí. E o Avaí, assim, tinha vindo de um rebaixamento, não estava numa situação financeira muito boa. E a gente conseguiu levar jogadores com custo baixo. E o presidente deu a liberdade para a gente contratar, por exemplo, os jogadores do Penapolense. Sair do Penapolense da A3 e jogar a Série B do Brasileiro. Impressionante. Deu essa confiança. Deu essa liberdade com confiança. Os jogadores deram certo. Então começou a mostrar assim, pô, o Júlio tem conhecimento no mercado paulista, numa prateleira abaixo, não é no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, mas são jogadores competitivos que podem colaborar com
E outra coisa, é um mercado que tem jogadores de qualidade, que podem jogar na Série B nacional, mas que não são conhecidos. Exato. Entendeu? Se tu milita naquela série, se tu transita naquela série, tu tem essa informação que não é transmitida para os demais, por incrível que pareça. Aí o cara não precisa sair de uma série A2, passar numa série D, numa série C para chegar numa B. A gente acabou quebrando alguns paradigmas ali. Primeiro campeonato campeão catarinense. E o primeiro momento que eu saio de São Paulo. Então, de 2006 até 2011, trabalhando nos clubes paulistas. O que é Santa Catarina? O Avaí. Claro que a gente conhecia, mas o Avaí eu conhecia mais por ser o time do Guga, e falo a verdade. O Avaí, o Figueirense, o Criciúma, sempre nas competições nacionais. E ali eu me deparei com um clube que, uma emoção latente, eu ilustro o Avaí como o Corinthians de Santa Catarina, eu falo do Avaí com muito carinho, por onde eu trabalhei quase 3 anos. E conseguimos vencer, né? 12, 13, não conseguimos subir por detalhes, tá? Mas ali realmente uma organização muito maior, um clube que foi aquela mudança de chave, aquele crescimento profissional. E eu cheguei, talvez um pouco preparado, mas eu saí de lá muito, muito preparado. E aí tem um erro profissional na minha trajetória, que eu posso assumir hoje, 11 anos depois, eu acabo reconhecendo, que foi quando eu saí do Avaí e acabei indo para o Criciúma, num momento de muita turbulência do Criciúma, que era o seu Antenor Angeloni, um sujeito extremamente profissional e com uma condição financeira muito boa, mas o Criciúma ele vivia um momento de muita turbulência, e eu pulei dentro daquela barca. O grande problema do seu Antenor são as 5 emissoras que tem na cidade e que ele vai atrás de todas elas a cada 15 minutos. Eu me dou muito bem com ele. E até eu conto uma história. O seu Antenor fazia o seguinte, ele um dia me pediu para fazer uma reunião comigo e se aconselhou comigo, eu dei algumas ideias sobre ele. E aí ele costumava dizer para as pessoas que ele não fazia nada sem falar comigo. Né? E aí eu dizia, seu Antenor, faça o seguinte, quando o senhor falar comigo, faça o que eu estou lhe dizendo, o senhor nunca fez o que eu... O senhor só faz o que o senhor acha. Dá a impressão que só que a conta tá vindo para mim. Dá a impressão que sou eu que estou lhe dando esse conselho e não sou eu. Só a título de curiosidade, porque é uma grande figura, uma figura aqui maravilhosa. E o futebol precisa de pessoas assim, Fernando. E eu cheguei na época, na hierarquia do futebol, eu era o terceiro. E, cara, eu observava as coisas, eu falava, não é possível, cara. Não, nós estamos na Série A do Brasileiro, não pode ser uma situação tão, de certa forma, amadora ou inconsistente nas decisões, assim, sabe? Então, não foi um bom momento. E aí eu tive que remar novamente. Voltei para São Paulo, fui trabalhar no Santo André, que é um clube do interior de São Paulo, da região metropolitana, mas que tem uma camisa fortíssima, respeitadíssimo, campeão da Copa do Brasil. Na época era o Celso e o presidente o Jairo, que foi campeão da Copa do Brasil, ele ainda era o presidente do Santo André. Aprendi alguns conceitos que eu carrego comigo até hoje. Não tinha facilidades, pelo contrário, mas foi um desafio de eu retornar para São Paulo. E você sai de uma Série A de brasileiro e vai para uma Série A2 em São Paulo. O que esse cara aprontou lá em cima que teve que retornar aqui para uma Série A2? E fizemos um trabalho de bons resultados. Depois do Santo André, em 2015, o Corinthians fez uma parceria com o Bragantino, onde eu tinha ajudado o Marquinhos numa Série C em 2007. Foi um grande aprendizado, mas eu não era naquele momento eu não tinha um cargo do clube, era mais ou menos um assessor do presidente, como o Fernando descreveu. E também é um sujeito que eu respeito bastante. E pela segunda vez ele me convidou para trabalhar no clube. Aí foi eu e a comissão técnica do Corinthians, que era o Osmar Loz, o Galbi, o Thiago, que foi treinador aqui recentemente no Caxias, né? Thiago Gomes. Fizemos uma campanha média com o Osmar, aí o Marquinhos acabou tendo um desentendimento, acabou liberando o Osmar voltou pro Corinthians. E aí trocou o treinador, nós ficamos em 5º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Por detalhes não conseguimos o acesso. Mas serviu de uma experiência também. E muitos daqueles jogadores, onde eu observei? Na Série A2 trabalhando no Santo André. Então eu trouxe jogadores do Independente de Limeira, trouxe jogadores do Capivariano, trouxe jogadores do Rio Branco de Americana, 3 jogadores do Rio Branco de Americana que acabaram chamando muita atenção do cenário. Alguns experientes que tinham trabalhado comigo no Avaí. Então, assim, o acúmulo de experiência fazia com que a gente formasse uma equipe mais competitiva. Primeira coisa, competir.
nesses times que eu descrevi até agora, que tem objetivo de acesso, de permanência, mas não abro mão da competitividade, né, na formação. Depois eu fui para o Joinville, depois o Tubarão, que foi uma escola muito interessante. O Tubarão era uma SPE, era um clube, uma nomenclatura de SAF, era uma SAF que tinha investidores. O Luiz Henrique, que era o presidente, Era uma SAF antes da eu ia falar, era o embrião da SAF, né? Porque ele não tinha ainda o formato naquela época, mas eles já tinham a estrutura corporativa, digamos assim. Exato. Né? Até do investimento, a maneira do investidor, tudo. Exato. O Tubarão, eu cheguei em 2017 e tinha um anseio de participar de uma competição nacional, de conseguir subir, mas o principal objetivo era gerar receita através de ativos. Então, na época, o Luiz Henrique, o Júnior Chávari, né, falecido, que é um sujeito que eu respeito demais, trouxe até o filho dele para trabalhar comigo agora no Juventude, a gente já tinha trabalhado juntos lá no Tubarão. E criamos a mesma equipe competitiva e o Júnior tomava conta totalmente da base, era o pensador do clube, vamos dizer assim. Só que a locomotiva do projeto era o profissional, então o profissional tinha que estar puxando bem para abrir as portas das competições de base para ter exposição. Para ter exposição. Fomos campeões de uma Copa Santa Catarina, e em seguida fomos participar do Campeonato Brasileiro da Série D e da Copa do Brasil. Copa do Brasil fizemos um jogo histórico contra o Atlético Paranaense, 5-4. O Tubarão, assim, era muito interessante, porque utilizava a base do clube. Era o Diniz, do Atlético, não era o Diniz? Era o Diniz. Eu me lembro desse jogo. Era o Diniz. O Diniz, eu enfrento ele, Fernando, na condição de gestor, de executivo, desde quando ele trabalhava no Votorati. E quando ele me encontra, ele, carne de pescoço. Aí ele já fala, não, eu sei que vou ter dificuldades. E eu admiro demais a metodologia, o trabalho dele e a evolução que ele teve desde o Votorati, na Série A3 em São Paulo, até ele chegar na seleção brasileira. E o Tubarão, para eu descrever, a base do Tubarão era dentro da Unisul, da Universidade do Sul de Santa Catarina, diversos cursos de saúde, de educação física. Captamos profissionais e lançamos profissionais assim, recém-formados, com aquela energia que de repente precisava do direcionamento e da oportunidade. Um exemplo é o João Manuel, que é o analista de desempenho que trabalha comigo há 7 anos. Desde a época do Tubarão. Então ele foi Tubarão, Água Santa e está no Juventude comigo. Um jovem que chegou como estagiário, como oportunidade, era estudante da Unisul, e hoje é um sujeito, todos os treinadores que passam no Juventude, uma hora eu vou perder ele para algum dos treinadores e vai fazer parte, né? Mas enfim, é um sujeito já que tá no pacote já. Tá no pacote. Vamos ter que buscar o reserva dele, vamos dizer assim. E o Tubarão, assim, em terceiro lugar no Campeonato Estadual, uma Copa do Brasil com resultados bons, perdemos pro Atlético, mas foi um grande jogo. Um jogo que em 45 minutos já teve 9 gols. 9 gols. O aperfeiçoamento, e o Tubarão eu considero ainda um passo importante na minha trajetória, porque a visão comercial do futebol, ela realmente ela estava presente. Então, eu tinha que ter o resultado técnico, mas anexado ao resultado comercial. E a gente conseguiu ter resultados bons. Tem um jogador, o Neto Borges, que é um lateral esquerdo. Esse jogador foi muito interessante, Fernando. Eu captei ele num período que eu não estava trabalhando em Sergipe. Eu fui convidado para um evento da Federação Sergipana e fui ver o jogo do Itabaiana, do Sergipe e do Confiança. Ele jogava num clube chamado Boca Júnior de Sergipe. E o Boca Júnior perdeu para o Itabaiana de 6-1. E parecia, da onde os caras entravam, pela esquerda, pela direita, pelo centro, e tomavam gols. Só que quando ele pegava a bola e ele acelerava para frente, eu falei, cara, esse cara é diferente. Grande, 1,83 m. Tem R$1.500 para te trazer pro Tubarão. Ô, louco, não. Terminar o campeonato, você me liga, meu telefone tá aqui. Eu já tava acertando para ir pro Tubarão. Trouxe ele. Ele fez 8 jogos no Tubarão. Ele foi vendido pro Hammarby da Suécia, depois pro Genk. Nessas 2 transferências, o Tubarão ganhou um dinheiro importante. A primeira negociação, 400 mil euros, e depois tinha 30% de 2,5 milhões de euros do Hammarby pro Genk. Então, além do resultado técnico, obrigação de ter resultado comercial, né, da geração de ativos e que esses ativos se tornassem liquidez. Muito bem. Depois do Tubarão,
2020 eu saí. Fui pro Água Santa. O Água Santa é muito interessante, que eu nasci em Diadema. A minha família morava no Jabaquara, na zona sul ali de São Paulo. A mãe e o pai casaram, eles foram morar em Diadema. Daqui a pouco a minha mãe tá grávida, ela vai ter um filho. Socorre, leva pro hospital. Eu nasci em Diadema. Assim. E uma periferia de São Paulo, uma região pobre, né, vamos dizer assim, que sempre teve o futebol amador como a diversão. O sujeito não tem R$200 para pagar para ver o Corinthians, o São Paulo, mas o futebol da várzea ali era emoção. Então os estádios amadores sempre cheios e tal. E o Água Santa era um clube amador, em 2010, se eu não me engano, foi profissionalizado, 10, 11. E eles me convidaram para trabalhar. E o time estava na Série A2, tinha sido rebaixado. Na semana seguinte, eu fui trabalhar neles. Planejamos uma Copa Paulista, não fomos campeões. Planejamos uma Série A2, fomos vice-campeões e o acesso para a Série A. E o Água Santa era assim, ele subia, caía, subia, caía. Então tinha um medo da Série A1. Não, vamos acabar com esse medo. Vamos acabar com esse mito de que sobe e cai. Em alguma das discussões eu lancei assim, né? Às vezes eu gosto de falar firme, né, Fernando? Se o Água Santa cair na minha mão, nunca mais eu trabalho com futebol. Os donos olharam assim, esse cara aí é agressivo. Não. O Água Santa é clube de dono. São 8 donos, eles são empresários da cidade, tem empresa de ônibus, tem empresa de saúde, enfim, mas principalmente uma empresa de ônibus que presta serviço na zona sul de São Paulo. E assim, era um clube de várzea que se profissionalizou e cresceu muito rápido. O primeiro ano na Série A1, o nosso treinador era o Sérgio Guedes. Trabalhei dos 18 meses com o Sérgio Guedes. Primeiro ano do acesso e depois a permanência. Um sujeito que, uma calma, ponderado, conhecedor de futebol, muito experiente. Tinha né? trabalhado naquele Santo André, não era? O Sérgio Soares foi do Santo André, mas ele também trabalhou no Santo André. Também, né? O Sérgio, para os ouvintes se lembrar, ele jogou na Ponte Preta, jogou no Inter, era goleiro. Era um goleiro bem conhecido e teve uma boa trajetória como goleiro. Depois foi para o Santos. No Santos ele virou auxiliar técnico, se não me engano, e aí virou treinador de clubes do interior. Teve uma convocação para a seleção brasileira, na época o Leão era o treinador e convocou ele, em 1989, se eu não me engano. Não me lembro agora. Não me lembro se era o Leão o treinador. Eu sei que ele teve alguma convocação para a seleção brasileira. Então, assim, eu acabei de descrever desde o início, assim, treinadores jovens, treinadores experientes, treinadores iniciantes, treinadores que vinham de base. Então, de cada um eu vou tirando e vou aprendendo, né? O dia a dia. Não fui um atleta profissional, mas eu acho que esses 20 anos de experiência eu aprendi bastante. Para me manter trabalhando no futebol durante todo esse período, eu tenho que estar aberto ao conhecimento, à ampliação desse conhecimento e acompanhando a inovação do futebol, que é muito rápida. A cada competição, o estudo dos regulamentos, seja das transferências, a relação com os agentes. Então... É exatamente o nosso curso. Você está falando. Você tá passando a nossa... Tá passando a nossa pauta aqui. É exatamente isso que a gente... Nós temos, vamos dizer assim, aulas sobre isso. Sobre treinador, montagem de elenco, contratação, perfil de treinador, perfil de futebol que tu vai jogar, montagem de elenco, reativo, propositivo, característica física, tudo isso a gente... Idade, tamanho, bola aérea, batedor de falta, né? Essas coisas é que a gente trata aqui nos... E antes a gente traz esses conceitos que o Júlio estava trazendo, né? Que é entender aonde tu tá, então a cultura do clube, né? Qual é a cultura da organização e qual é a cultura também do futebol. Aqui no Sul a gente fala muito, o Grêmio tem a cultura tal, o Inter tem a cultura tal. Então, assim, entender também essa cultura. E aí depois tu começar a entender quem são as pessoas que tu tem junto contigo, né? Qual é o planejamento que tu vai montar, e aí depois vai entrando em cada caixinha aí do planejamento. Então é exatamente isso que a gente pensa. Muito bem. Mas tu estava então no Água Santa. No Água Santa. O Água Santa nós conquistamos o acesso com um time espetacular, um dos melhores que eu já montei. Nós tínhamos jogadores que vieram da Série B, alguns da Série C e alguns do interior. Da Série B paulista? Não, da Série B do Brasileiro. Nacional. Eu levei daqui do Juventude o Luiz Ricardo e o Bambam.
Esse Bambam, um centroavante, não tem muito refino técnico, mas tinha muita força. Perfil de uma intermediária, de uma divisão de acesso. E o primeiro ano que a gente permaneceu na Série A, a gente procurou fazer uma seleção da A2. Os jogadores que a gente tinha e com jogadores que estavam em outros clubes que a gente captou. Um deles é o Kaique, que está comigo aqui no Juventude. O Kaique, eu contratei ele da Portuguesa. O Água Santa, na Série A1, é maior que a Portuguesa na Série A2. Então a gente foi lá e tirou ele, trouxe ele pro Água Santa. Conseguimos a permanência. Aí no ano seguinte, era a virada de chave. Poderia ter dado errado, Fernando, mas aí a gente foi bastante agressivo. Além de olhar os jogadores, eu apresentei para a diretoria que a gente precisava trazer um treinador mais moderno, mais agressivo. E com todo respeito ao Sérgio, que é um sujeito que eu adoro, é meu amigo, não passo uma semana sem falar com ele, mas o clube enxergava ele ainda como um treinador de acesso. E eu precisava de um cara mais agressivo que pudesse estar ao meu lado e fazer com que o Água Santa subisse um nível. E aí nós enfrentamos o Santo André na última rodada e quem era o treinador? Thiago Carpini. E nós tomamos uma roda do Thiago Carpini. Escapamos de perder. Foi 1-1 o jogo. Aí eu, esse filho da mãe, esse cara ainda parece que é jogador, tinha 38 anos. E eu terminei o jogo, eu falei, eu queria conversar com você. Qual é o teu plano pra sequência? Assim, Fernando. Não, ainda não sei. Tá, você vai jogar. Ele foi jogar aquelas quartas de final, se eu não me engano, foi contra o Santos ou o Palmeiras, não me lembro agora. Falei, eu acho que você não deve passar do maior, mas depois que terminar a sua participação, eu quero conversar contigo, eu vou desenvolver um projeto com você. Ele olhou pra mim, tá. Ô, Júlio, não, você me conhece, que eu sei que você foi auxiliar do Evaristo Pisa, que também é meu amigo, e o Evaristo a gente pegou um osso pra roer uma época no Água Santa não, no Penapolense, e conseguimos permanecer na Série A2. Tá bom. Aí passou uma semana, ele foi anunciado na Ferroviária, eu falei, porra, você nem me esperou? Aí ele falou, um investidor da Estrela Galícia, não sei o quê. Cara, boa sorte, mas eu ia montar um projeto contigo. E aí o presidente do Água Santa me pressionando para contratar o treinador. Eu falei, calma, presidente, deixa o auxiliar o Serginho, o cara nota 10, assim, o cara que foi um atleta de um nível médio e poderia ter sido melhor se ele fosse um pouco mais profissional. Mas como auxiliar técnico, ele é perfeito. Ele consegue ter um ambiente maravilhoso. Calma, presidente, deixa o auxiliar aí, tal. Daqui a pouco o Thiago Carpini cai da Ferroviária. Fernando, eu vi a notícia. Segunda-feira, 10 da manhã. 1h da tarde eu tava dentro da sala dele. Falei, agora eu não vou perder de novo. Thiago, a esposa dele tava do lado, ele vai assistir a aula e vai falar. Aí eu senti, deixei ele, sabe quando o cara é mandado embora? Cheio de veneno e não deu certo, me falaram uma coisa, era outra. Beleza, vamos fazer o nosso projeto? Vamos. O que você tem pra mim? Eu tenho um valor limitado para formar a Copa Paulista, mas no Paulistão a gente vai ter a maior folha do interior. Nós vamos escolher quem a gente quiser. Aí ele, opa, na Ferroviária, quem você tem aí que você acha que a gente pode levar? Fulano, sim, esse não. Esse não vai jogar porque eu tenho um melhor. Formamos uma equipe numa Copa Paulista que a gente não gastava R$100 mil. Aí ele, qual o orçamento, Júlio, para Copa Paulista? Eu falei, 100 mil. Aí, tipo, ele, sabe quando você vê aquela brochada do cara? Porra, 100 mil, vai me pagar quanto? Escreve aí quanto você quer ganhar. Aí ele escreveu, Copa Paulista X, Campeonato Paulista X. Tá contratado. Truquei sem carta. Contratei o treinador e agora no presente. E aí, Júlio? Fechei o treinador. Você combinou com ele, cara, ele fez uma pedida aqui, eu tô levando aí pra você, mas não tem como a gente não aceitar. Deixa comigo que a gente vai conseguir. Pô, mas tá maluco, Copa Paulista. Presidente, esse é o treinador do Paulistão. Se você entender o ciclo Copa Paulista e Paulistão, ele tá no pacote. Porque a gente pagaria mais no Paulistão. Só que esse valor da Copa Paulista ele vai servir de laboratório pra gente... Resultado, vice-campeão paulista. Empatamos com o Santos na Vila Belmiro, eliminamos o Red Bull nas quartas. Não. São Paulo nas quartas, Red Bull na semi e ganhamos do Palmeiras no primeiro jogo. O Abel tinha dado entrevista que ele queria um jogo só na final. Ele perdeu o primeiro jogo, os caras, e aí, Abel? Veja bem. Ainda bem que tem 2 jogos, porque senão o Água Santa teria sido campeão. E aí o Thiago, e eu penso que o treinador, ele tem... Isso é uma coisa que eu aprendi na Coreia do Sul, né? Voltando um pouquinho.
a importância do treinador na organização futebol, num clube de futebol. O respeito que ele merece ter e o respeito que ele tem que dar. O que o clube espera do comando, e ele tem que ter sempre decisões lineares. Ele não pode, daqui a pouco, ele ter um comportamento de manhã e ter um comportamento à tarde. Não. Você tem que observar equilíbrio nas decisões do treinador. E o Thiago é um jovem com uma energia absurda e com decisões muito firmes e com uma semelhança grandiosa do que eu praticava no futebol. Foi a primeira vez que eu trabalhei com um treinador mais jovem que eu. Hoje eu tenho 47 anos, ele tinha 30. Na época eu tinha 44, 2022. Eu tinha 44 e ele tinha 38 ou 39. E a gente se deu muito bem. Começaram a abrir as portas, tá? E aí o Juventude. E eu firmei o contrato com o Juventude e não tinha nem classificado o Água Santa. O Água Santa só não caía. E a gente conseguiu chegar na final. E eu ganhei torcedores em Caxias, assim. A diretoria, pô, que legal que você chegou, vai chegar firme aqui em Caxias, tá? Cheguei no Juventude, o clube vinha de um rebaixamento, que ainda estava cicatrizando as feridas, mas uma camisa muito forte. Então, o que eu precisava? Encorajar os atletas, encorajar a direção e mostrar que a gente tinha capacidade de fazer uma Série B segura. Muito bem. Eu cheguei, era um treinador, os resultados não aconteciam, e aí a gente trouxe o Thiago Carpini. E conseguimos fazer um trabalho de grandes resultados. Juventude volta para a Série A, um ano depois de ter caído. Vice-campeão da Série B. Algumas negociações, o Juan, o Rodrigo, então geramos também receita através de venda de jogadores. E planejamos o 2024 com o mesmo treinador. 10 dias depois de iniciar a pré-temporada, o São Paulo paga a multa e leva o treinador embora. E agora? Tem o pagar pelo erro e tem o receber pelo acerto. Recebemos pelo acerto. Toda a organização, o elenco formado, o staff preparado, os auxiliares da casa, o treinador de goleiro, todo mundo dando sustentação. Qual a minha função? Minimizar o trauma. O que eu preciso? De um treinador que vai entender o trabalho desenvolvido até aquele momento, vai dar o toque dele, mas ele não vai chegar dizendo que ninguém presta. Até porque o nosso time... Não vai ser uma ruptura, né? Até porque o nosso time de 2024 era uma seleção da Série B, vamos dizer assim, com alguns jogadores de Série A. Jogadores de Série A, assim, que figuravam na Série A. Roger Machado. Conversei com o Roger meio-dia. Ó, Roger, nós nunca conversamos, temos muitos amigos em comum e você está sem trabalhar há bastante tempo. Eu queria te apresentar uma proposta de trabalho, uma oportunidade aqui no Juventude. Você tem interesse? Tenho. Tá. Só que eu quero que você faça uma avaliação do meu elenco, e você, muito conhecedor de bola, e você vai entender o que é o nosso time e o que você pode fazer com esse elenco. Aí deu 6 horas da tarde, a gente voltou a falar. Júlio, gostei muito, perfil dos jogadores, 23 a 29 anos, jogadores muitas vezes com a geladeira vazia, né, que a gente fala, alguns experientes, e eu topo o desafio. Tá. É como se eu estivesse recordando. Esquece tudo que você fez no Palmeiras, no Grêmio, no Fluminense, no Bahia, esquece tudo. Aqui é uma campanha de sobrevivência. Sobrevivência. O primeiro ano do Juventude, ele permanecer na divisão. Nada além disso. O que vier acima disso, para nós é lucro. Nós vamos ter uma Copa do Brasil e vamos ter um campeonato estadual. Começamos o campeonato estadual, ganhava uma, empatava uma, perdia uma. Começou a dúvida. A imprensa, o externo fazendo uma pressão. Vai continuar. O jogo do Guarani que foi o fundamental lá fora. Fernando, perdemos por Inter de 2-1. E aí a gente tinha o Guarani e a Copa do Brasil. Não, Copa do Brasil e Guarani. Eu fui na entrevista, o presidente Júlio, você posiciona? Posiciona. O Roger Machado vai classificar a gente para a Copa do Brasil e o Roger Machado vai nos classificar para a semifinal do campeonato. Vai. Perder para o Inter aqui é normal. O Inter tem um investimento muito superior ao do Juventude. Infelizmente, e a gente criou
quando você tem um time que não cria, não propõe, não... aí me preocupa. Mas não, nós trocamos com o Inter. E eles foram mais eficientes. O Roger vai. Fomos lá no Iguatu, rapaz, parecia que tinha 4 lâmpadas, não eram holofortes. No gramado dessa altura, eu falei, meu Deus do céu. Tipo, eu lembrei assim, lá na Cascuda você deixava a grama alta. Parece que tá voltando. Vai provar de um veneno que você já aplicou. Ah, tudo bem. Empatamos 0-0, classificamos na Copa do Brasil. Logo o Guarani, primeiro tempo 0-0, Guarani 2 chances. Falei, meu Deus do céu. Se eles não fizeram, agora nós vamos fazer. Ganhamos de 4-0. Semifinal com o Internacional. Eliminamos o Internacional e fomos fazer a final com o Grêmio. E ali eu acho que até... Eu falei pro Voaden isso, que o árbitro de vídeo cometeu um erro, o árbitro de campo também. Mas enfim, o Grêmio foi campeão e nós somos vice-campeão. Copa do Brasil, passamos do Iguatu, passamos do Paysandu, passamos do Inter. Aí pronto. Tem o pagar pelo erro e o receber pelo acerto. De novo, o Internacional, gigante, cumpriu a obrigação da multa do Roger, fez uma proposta para ele e o Roger foi, está até hoje no Internacional e passou. Ele trabalhou comigo, eu lembro até hoje que era o aniversário da minha mãe, dia 18 de julho. E nos tornamos amigos, tenho meu respeito, aprendi muito com ele. Eu considero um treinador completo, considero mesmo. Um gestor de ambiente, um gestor de crises, que a gente teve alguns momentos de instabilidade, ele não saiu do equilíbrio. Um sujeito que a gente teve uma afinidade muito positiva de eu poder me posicionar, como me posicionei com o Thiago, com os outros que a gente sempre trabalhou, mas assim, um alinhamento de ideias, não 100%, com poucas divergências, com poucas contestações. E quando tinha contestação, Fernando, olho no olho, eu e você. Como você falou, muitas vezes, né? Você tem no organograma, não preciso dizer que eu estou acima de você ou abaixo de você. Nós estamos numa mesma linha de respeito, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. E agora? Roger foi embora. Jair Ventura. Já tinha trabalhado no clube, não conhecia, não tinha amizade com ele, mas ele tinha sido campeão goiano, pelo Atlético Goianiense, tinha acesso, tinha enfrentado a gente na Série B, e a decisão do clube foi da vinda dele para nós. Naquele momento houve assim uma empatia muito boa comigo, com a comissão, só que com o grupo de jogadores eles começaram a fazer comparativo do trabalho executado pelo Thiago e pelo Roger. E o trabalho do Jair é diferente. Ele já venceu em outros lugares, mas eu percebi que ele não tocou o coração dos jogadores. E ele fazia boas escolhas, mas a equipe não conseguiu. Oscilou como a gente... naquele momento, numa seta para baixo de muito perigo na Série A. Ele entendeu claramente que naquele momento já não tinha mais o que produzir, a gente desligou o Jair. E o meu objetivo, nosso, vou dizer assim, da direção, mas naquele momento direcionado por nós, eu precisava de um treinador que ele resgatasse o que a gente praticava com o Roger e com o Carpini. E aí foi a escolha do Fábio Matias. O Fábio é de Santa Bárbara do Oeste. Eu entro na sala para conversar com ele e parece que eu estou falando no interior de São Paulo, que é um dos R mais puxados que tem lá de São Paulo. E conhecia o trabalho dele, principalmente do Figueirense, na base, depois no Internacional, Copa São Paulo, Flamengo, e o início do ano dele no Botafogo, que depois o Botafogo veio a ser campeão e mandaram até medalha para ele, reconhecendo o trabalho inicial dele, né? E aí um treinador que tem uma história em trabalhos desenvolvidos em formação nos grandes clubes do Brasil, com alguma experiência na equipe profissional do Red Bull, na Série A2, no Curitiba. Na entrevista, um dos repórteres lá, e a gente tem uma imprensa inteligente em Caxias. O Fábio, por que você atribui o resultado do Curitiba? Não deu certo, tal. Aí ele respondeu, e aí eu falei, olha, acho que o Curitiba está passando por um momento de transição e alguns grandes profissionais do futebol estão circulando ali no Curitiba e o resultado também não aconteceu. Então eu acho que é um problema talvez dessa transição, enfim, alguma coisa que eu direcionei. Ou as escolhas dos jogadores com contrato longo que não estavam produzindo naquele momento. E de 18 pontos conquistados, Fernando, o Fábio conquistou 11 pontos. 11 pontos. Muito expressivo.
e o Juventude continuou na Série A. Um dos principais argumentos para a renovação do contrato dele foi assim: pela primeira vez você vai formar uma equipe, um elenco para você comandar. Até hoje você trabalhou em elencos que não eram formados por você. Era sempre para apagar incêndio ou numa outra condição, sempre... O interino veio da base, veio do Sub-23. E a gente tem uma base de jogadores pro ano que vem e nós vamos contratar pelo menos uns 12, 13 jogadores e eu quero a tua participação. Então o conhecimento do Fábio, ele é amplo. Por quê? Ele sempre figurou nas categorias de base nos últimos 10 anos no alto nível. Então aquele jogador que por algum motivo não estourou, aquele jogador que foi para um centro menos expressivo. O que sobrou naquele funil ali acabou indo para um clube de menor expressão. Conseguimos formar uma equipe competitiva. Nosso time não é brilhante. Fernando, eu tenho um jogador do Flamengo emprestado e eu tenho um Nenê com 43 anos, super vitorioso. Eu tenho um zagueiro de 20 anos que é titular, o Abner. Para mim é a grande revelação do Brasil. Fernando... Esse jogador é a grande revelação como zagueiro do Brasil, pode anotar. Anota aí, Williamzinho. E no olho não é ruim, não tem catarata nem remelas, ele enxerga bem. O Abner, eu atribuo a mudança de comportamento e o que esse atleta evoluiu ao Fábio Matias. E eu falo claramente para ele isso. Ele não fez nem na base, nem na transição do Juventude os jogos que ele faz no profissional. Muita personalidade. Ele assumiu uma responsabilidade e ele concorre com zagueiros bem experientes, jogadores assim, um jogador da seleção da Venezuela, que possivelmente pode jogar um Mundial, o Rodrigo San, que foi um zagueiro capitão meu do Água Santa, o Adriano, que veio do Goianiense, o Cipriano, que do Fluminense foi vendido para a Europa, e ele consegue sustentar. Então, assim, jogadores experientes, jogadores emergentes e jogadores jovens da formação. Então, essa é a mescla de formação do elenco atual do Juventude, dentro do orçamento que a gente tem para praticar. Nunca deixando de estimular a cada ponto conquistado. O Juventude pratica uma remuneração variável, que vamos dizer assim, um bicho, muito agressivo. Muito agressivo. A gente tem uma premiação por vitória de aproximadamente R$14 mil. Bastante. Muito bem. Então, ótimo prêmio. Eu te dou um exemplo. Determinados jogadores com 2 vitórias no mês, como nós ganhamos do Ceará e do Vitória, é mais do que o salário do mês. Fixo. E por que isso? Porque ainda é uma campanha de sobrevivência. Juventude, estou indo para a 3ª temporada. 23, 24 e 25 agora. O clube que tem uma saúde financeira perfeita. Tudo que eu assumo junto a agentes, a jogadores, a clubes que cedem jogadores, o clube honra, muito bem organizado. O clube que se estruturou a condição do CT a ponto de ter 7 campos de treinamento hoje. 7 campos de treinamento. Uma academia das mais modernas, fisiologia, nutrição. Então, toda a equipe de saúde, toda a equipe de performance e principalmente a inteligência do clube. Os analistas de mercado, hoje a gente tem 2. Eles trabalham dentro da minha sala, Fernando. Por quê? Eu não vou duelar por uma contratação com o Botafogo ou com o Palmeiras, mas eu posso ser mais rápido do que eles. Aí eu te dou um exemplo de um jogador que nós trouxemos recentemente, do Amazonas, que disputou a Série B o ano passado, o Enio. Esse jogador veio trabalhar com a gente por empréstimo, com valor fixado, para a gente adquirir. E nesse período ele começou a ter propostas de grandes clubes. Um deles foi o Grêmio, o Atlético Mineiro. E aí, com a velocidade que a gente teve, a gente foi lá e comprou o jogador passou a ser do Juventude. É um jogador que tem um potencial grande. O Abner mesmo... Que idade ele tem? Ele tem 23 anos. Novo. O que você descreveu do Abner, o jogador que mais temos sondagens e propostas recebidas. O Abner, com certeza, até o final do ano vai ser vendido. Eu acredito, Fernando. Talvez até antes, porque chega num determinado momento, ele ainda tem um salário de jogador de base. Claro que o clube consegue, nós temos uma boa estrutura, mais uma renovação, temos uma luva importante, é um menino muito responsável, mas vai chegar um momento que a proposta financeira para o atleta e para o clube, ela vai ser muito significativa. O Juventude não vai conseguir segurar. Mas podemos segurar até o máximo que a gente, né?
até a hora que chegar essa proposta realmente importante. Fizemos 2 vendas esse ano, resultante do trabalho do ano passado, que foi o Danilo Boza para o Urawa Reds, vai jogar o Mundial de Clubes, e o do Eric, que foi vendido para o Ulsan da Coreia. Então, uma venda de $1,5 milhão e a outra $1 milhão, que para o Juventude é muito dinheiro. É significativo. E esses jogadores já não eram tão jovens, já na faixa de 28 anos. Então não tinha. Se você não faz a venda e gera esse receita agora, você não vende mais. Não vende mais. O que a gente fez? Contratei o Natan do Grêmio, um jogador de 23 anos. Não precisei dispor de nenhum recurso. Fiz uma composição com o Grêmio num contrato de médio prazo, de 30 meses. O Juventude tem 45%, o Grêmio 40%, o Cianorte 5% e o jogador 10%. Então trouxemos um jogador assim, a custo zero para substituir um zagueiro que a gente vendeu. E o Eric, a gente acabou comprando o artilheiro do Campeonato Gaúcho, que é o Galego, que estava no Ipiranga de Erechim, mas ele pertencia ao Petrolina, um investimento muito menor do que a gente tinha feito no Eric lá atrás. Então a reposição ela tem que ser criativa, não precisa ser necessariamente cara, e o trabalho do treinador, dos auxiliares, isso faz com que os jogadores sejam lapidados, vamos dizer assim, melhorem a condição física, atlética, nutricional, o atleta entre na melhor condição física. Tudo feito com muito profissionalismo e utilizando da tecnologia disponível pelo clube. Então, iniciei do voluntário e cheguei, depois de quase 20 anos, no momento, como você descreveu, o melhor momento que eu atingi na minha vida profissional, né? E visivelmente, observando o teu trabalho, que eu observo há algum tempo, e essa trajetória que tu agora nos traz, uma coisa importante para nós aqui é a montagem de elenco, né? E eu vejo que tu preserva no Água Santa, porque os teus times que eu tive observação assim detalhada, né? Que o Água Santa, principalmente, e o Juventude agora. Os outros eu não cheguei a observar, não lembro, mas lembro do Água Santa e lembro do Juventude, que estou vendo toda hora. Tu preserva um tipo de característica de jogador que é exatamente aquilo que nós apregoamos, que é a característica física. Sim. O jogador tem que ter porte físico. Sim. Hoje o futebol, se tu tem um time virtuoso, que nem o Flamengo, que joga e encanta e joga pela qualidade, né, aí é isso aí, tu vai ganhar, vai propor o jogo. Tá. Agora, se tu tem um time que não tem essa característica, tu tem que ter tamanho, tu tem que ter fisicamente boa postura, tem que ser bem dotado fisicamente. Eu vejo que os teus times têm essa postura física do confronto, do duelo, né? Que é o que acaba ganhando, né? Futebol competitivo. Né? Essa é uma característica que eu vejo que tu costuma ostentar nas tuas gestões e contratações. Fernando, eu utilizo muito um termo e fala seta para cima, né? Aí um menino vai entender, ele fala, pô, é um jogador do videogame, tá com a seta para cima, né? Hoje meu filho tem 15 anos, mas cresceu jogando videogame comigo às vezes, né? Eu com ele, né? Então a seta para cima significa o quê? O sujeito ainda pode produzir, pode evoluir. O seta para baixo, ele tem que ser fora da curva para ele poder contribuir no cenário atual. Domingo, quarta, é lesão, viagem longa, a logística, por exemplo, de Caxias não é das melhores. É um deslocamento até Porto Alegre, depois Porto Alegre, São Paulo. A gente não costuma ter recurso para fretar aviões. O ano passado foi um ano atípico, até por conta das enchentes e tal, né? Então eu penso que o jogador ele tem que ter, pelo menos nos anos anteriores, um histórico de participação em jogos para poder resistir e jogar, principalmente no cenário nosso. Então, uma equipe competitiva, eu digo, os nossos elencos, força e velocidade presente e a qualidade técnica que eu consigo comprar, que é o mais caro do futebol. Você acabou de descrever o Flamengo. Qualquer jogador do Flamengo, qualquer daqueles, você pega dos 11 titulares, e eu acho que o Flamengo não tem G2, né? O Flamengo tem G1, lá no final tem um G2zinho lá. Se embaralhar tudo e tirar, entra. Só jogador. Lateral esquerdo tu tem o Alexandro, o Ayrton Lucas e o Vinha. Os três, qualquer um deles joga em qualquer time do Brasil. O Fernando, nós enfrentamos o Flamengo e foi uma derrota doída, vergonhosa, mas ao mesmo tempo tivemos que nos recuperar rápido, já fazer um jogo com o Mirassol e já preparado para o Inter amanhã. Há muito tempo eu não vi um lateral fazer tanta diferença num jogo como o Wesley fez no jogo contra nós. Absurdo. Aí você tem, se o lateral tá voando,
Ao lado dele você tem o Arrascaeta, o Gerson, o Pedro dentro da área que ele põe a bola na cabeça. Então não dá. São todos jogadores que têm capacidade de decidir jogo. Aí o Léo Ortiz dá um lançamento em profundidade no pé do centroavante, no pé do ponta, né? Exato. O goleiro, o único que não mostrou performance no jogo foi o goleiro que não conseguimos fazer, não conseguimos jogar. Ali realmente foi assim, o Flamengo sendo o Flamengo e o Juventude não conseguiu ser o Juventude que a gente costuma ser. Então, força, velocidade, saúde e a capacidade técnica que eu possa comprar. Eu gostaria de ter uns jogadores técnicos diferentes, assim, mas talvez a gente tenha que criar esse jogador em casa, fazer com que o jogador que vem de um cenário menor, um jogador da Série C, um jogador da Série... O Galego mesmo veio da Série C, que o Ipiranga está na Série C. O Enio veio do Amazonas. Eu trouxe o Giovani, que era base do Atlético Paranaense, estava na China. E até o ano passado eu não contratava estrangeiros. Juro por quê? Porque eu não conheço. E eu tinha que admitir que eu tinha pouco conhecimento do mercado do exterior. Eu acreditava muito na capacidade de formar os elencos com jogadores das divisões menores. Que aí, tu conhecia, porque tu tinha esse embasamento total ali. Só que chegou um determinado momento que eu falei, cara, eu não tô conseguindo mais. Eu preciso olhar para outros cenários. E aí a capacidade do cara poder evoluir e entender. Opa, não deu aqui, eu tenho que buscar alternativa. E nós trouxemos 2 colombianos. Passamos a fazer um monitoramento em julho do ano passado, do mercado sul-americano, e um venezuelano. E os 2 colombianos são titulares, o venezuelano ora joga, ora não joga. Mas os 2 colombianos, assim, um volante experiente, com 30 anos, 31 agora, e um extrema muito potente com bons números, que ele já havia sido vendido de um clube da Colômbia para a Argentina, e o time da Argentina emprestou para um outro clube colombiano, e foi onde a gente trouxe ele para cá. Tivemos concorrência e ele quis vir para o Brasil. Como é esse colombiano? O Batalha. O Batalha. O Batalha. Fez gol agora no último jogo também. Jogou no Grêmio também no campeonato? Fez. Muito forte, muito potente, perna esquerda. É o canhoto que joga pela esquerda e joga pela direita. E ele se adaptou rapidamente ao trabalho do Fábio. E aí a virtude do Fábio ter todo o histórico de treinador de base. Calma, posiciona, corrige, mostra vídeo, os auxiliares, o Lucas, o Gersim. E aí o atleta ele se adaptou rapidamente. Então é um jogador que hoje é um dos titulares. E na próxima janela, onde a gente está observando os jogadores, a gente fica muito atento ao que pode sobrar nos maiores, mas passando a intensificar o acompanhamento e o monitoramento dos jogadores sul-americanos, porque a gente está conseguindo contratar esses jogadores e vender a ideia da Vitrine Brasil. Então, para a janela, a gente deve fazer pelo menos 1 ou 2 contratações. Se eu não conseguir aqui no Brasil, a gente já tem os sul-americanos mapeados. Hoje isso é uma grande realidade, né? Hoje tu joga com 6, 7 jogadores ao mesmo tempo, né? Isso é extremamente importante. E esse mercado era um mercado inacessível no passado. Por exemplo, o jogador argentino, eu não... Na minha época, era quase inacessível, né? Quando nós contratamos o D'Alessandro, foi uma coisa assim inesperada, né? Que caiu do céu, porque o jogador de qualidade, caro, que veio por um preço que a gente podia pagar. Não era comum. Hoje, nós estamos pagando mais que os argentinos, mais que os uruguaios, mais que os colombianos, então a gente tem condições de trazer. E a exposição também, né? A Vitrine Brasil, ela pegou um preço muito maior que o... Tem uma outra coisa também importante que eu vejo, que hoje, antigamente, lá atrás, tu comercializava o jogador até 23 anos, 22, hoje tu comercializa com 27, 28. Não é o mesmo valor, mas é um valor que é importante. Então o jogador vem para o Brasil com essa idade e tu consegue uma revenda para um clube maior de outros países, ou até clubes grandes. Até aqui interno do Brasil. O Batalha, Fernando, ele é um jogador de 23 anos. Eu não tinha a capacidade de comprá-lo. Então eu peguei ele emprestado e deixei o valor fixado para proteger o Juventude de uma eventual assédio de um clube brasileiro ou de um clube exterior. Então eu tenho um valor que é acessível ao Juventude e ao mesmo tempo é acessível a qualquer clube do Brasil. Então eu tenho uma trava, uma proteção que ou eu compro e faço um contrato com ele de 3 anos que já está previsto, ou eu acato a proposta que possa vir por uma transferência definitiva e cede os direitos. E recebo uma vitrine. É interessante esse mecanismo da vitrine, né? E o ano passado a gente teve muitos jogadores emprestados. Aproximadamente R$450 mil eram pagos por outros clubes.
Então, eu tive o Gabriel Goleiro, que parte do salário era pago pelo Curitiba. Eu tive o Lucas Freitas, parte do salário pago pelo Palmeiras. Oyama, parte do salário pago pelo Botafogo. O Mandaca não. O Mandaca eu fiz uma operação com o Corinthians, ele se tornou nosso. O Everton, lateral direito, nós na Série A, e ele um lateral do Sport. O Sport pagava parte do salário dele, que não queria contar com ele lá em Recife. E ele nos ajudou demais aqui. O João Lucas, lateral direito, que hoje está no Grêmio. O Santos pagava metade do salário e nós pagávamos metade. O Lucas Barbosa também foi uma transferência. Ele veio por empréstimo do Santos e o Santos vendeu ele para o Red Bull. Então, Gabriel, João Lucas e Lucas Barbosa, esses 3 jogadores geraram receita para o Juventude através de vitrine. Aproximadamente, vou te dizer aí, perto de uns 600, 700 mil reais. Então, você usou o jogador que não era teu, o jogador aproveitou da oportunidade no Juventude, foi negociado e você recebeu a tua participação de 10%. E performou, né? E performou. Então, assim, quando você tem dificuldade, você vai dar a solução ao menor custo ou custo zero. Ao custo zero eu não consegui, mas ao menor custo eu dei, que acabou gerando receita na sequência. O ideal é tu trazer o jogador comprado. A segunda hipótese é trazer o jogador emprestado com chance de adquirir. Isso. E a terceira hipótese é trazer o jogador sem chance de adquirir, mas para tirar o proveito técnico. Exato. E ter uma vitrine. Exato. Né? São as 3 formas de contratação. As 3 formas de E contratação. aí vem a criatividade que tu sempre fala, né, Fernando? De conseguir achar esses mercados, conseguir achar esses atletas para construir esses modelos, né? Então, pô, ir lá no esporte, saber que o esporte não queria o atleta, tem condição de emprestar, ainda pagar uma parte do salário, traz para cá. Então, assim, essa criatividade que vai diferenciar a montagem do Por elenco, exemplo, né? tem clubes, a categoria de base do Flamengo, a categoria de base do Palmeiras. O Inter, talvez, eu não tenho acompanhado, não estou muito ao par, mas vejo a distância do Palmeiras e que são hoje as que fazem os melhores trabalhos. Sim. Se tu pegar o excedente desses clubes, tu vai ter um bom jogador aqui. Vai. Que vai te dar, tu vê, o Peterson é excedente. Excedente Né? do Flamengo. E esse aí, se tu der sequência para ele, é um bom jogador, ele vai Bom. acabar jogando. Bom. Eu conheço esse jogador. Personalidade. Ronaldo, que estava lá com vocês, né? É excedente. Também, Flamengo que tá vai no pro Inter agora. Juventude e vem pro Inter, né? Então, assim, Ronaldo, você tocou num exemplo que eu vou dizer pra você. Ali o cara teve coragem. Fernando, o Ronaldo não jogava 8 meses. Só que é o Ronaldo do Bahia, do Flamengo. Tô eu e o Roger, me lembro que viagem foi. Aí o empresário me liga. Ô, Júlio, o Ronaldo te interessa? Tá buscando volante? Eu falei, não, cara, eu tenho 5. Aí ele falou, cara, mas o teu treinador gosta, guarda aí com você. Eu falei, tá onde? Não, voltou do Japão. Aí eu olhei, aí liguei pro cara, falei, mas ele não joga faz 6 meses. Ah, realmente, ele teve um problema, tal. Eu falei, cara, mas você vai colocar ele há 6 meses na Série A, você vai ter dificuldade, você vai ter que começar em algum outro lugar. Aí ficou assim. O Roger foi embora, 2 volantes lesionaram no mesmo dia, Kaique e Peixoto. Aí eu, meu Deus, Ronaldo. E o Falei, Kaique fez um baita campeonato. Baita. Como é que tá o Kaique? Reabilitado, treinando regularmente, logo tá voltando. O Kaique, quando eu trouxe ele do Ceará pra cá, ele tinha trabalhado comigo no Água Santa, eu falei, você vai ser ídolo no Rio Grande do Sul. Porque os volantes daqui, eles não estão mais com aquele espírito gauchão, e você tem. Exatamente. Pegada, Não, duelo. grandão, né? Grandão. Ganha a primeira bola, que é importante. E o Não, empresário e toma- dele é o Bernardo, e que to- foi volante. é. Todo mundo conhece bem. E toma conta da meia cancha, né? É aquele cara que é o Bernardão. dono da meia cancha. Bernardão. Eu gosto muito dele. Dou bem com ele, Vem- gosto muito dele. Vendi a ideia pra ele, falei, Bernardo, traz ele aqui. Não, vai contigo. Beleza. Só pra eu concluir do Ronaldo. O Marcelo, que é o empresário. O Ronaldo, o Santos, o esporte, é tudo mentira. Você não tem nada. Eu quero ele aqui comigo. Traz ele aqui. Rapaz, ele chegou no clube. O Skinali, que é o nosso preparador físico, o Marcão, o fisiologista, olharam ele e falou, Júlio, ele tá com corpo de marido. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu fiz? E vem aqui. Liguei pro empresário, ó. Ele tem 20 dias para ele se condicionar. Se ele lesionar, eu não vou acertar com você. Eu vou dar a oportunidade da gente reciclar ele aqui e colocar ele no cenário. Em 20 dias ele emagreceu acho que uns 6 quilos. Fernando, 2 períodos naquele frio de Caxias, aquele campo enlamado e ele correndo e 2 e sobe e a nutricionista quase pôs uma trava na boca dele para segurar a comida.
Em 23, 24 dias, a nossa equipe técnica colocou ele para jogar. Tomou conta. Um jogo lá em Cuiabá. Saiu do 0 grau de Caxias, foi lá em Cuiabá, 40 graus. Jogou demais. Pô, achamos o volante. É um ótimo jogador, eu gosto muito dele. Ótimo jogador. Ótimo jogador. Quando eu contratei, eu paguei. Realmente eu fui pela oportunidade de pagar um salário abaixo. E aí a contestação. Pô, mas esse cara não joga faz 8 meses. Cara, se ele jogar 33% do que ele jogou no Bahia e no Flamengo, nós temos um jogador. Conhece um cara que fazia essas contratações? Eu tô te falando, e aqui, isso. O Fernando, pra mim, uma das referências, vitorioso, no máximo grau, que a gente trabalha e aprende, e tá participando aqui, pra mim é um aprendizado também, de um dia poder chegar nesse nível. Eu tô diante de um cara que é referência pra quem faz a função. Não, e eu tô aqui ouvindo, Júlio, e acompanho o Fernando há muitos anos. Muitas das coisas que ele fez e fala e traz nas aulas, traz no dia a dia aqui nas conversas informais, é o que tu vem criando. Essa criatividade da montagem do elenco, de achar maneiras de fazer o fora do comum, porque pegar os atletas que aparecem todo dia na TV ali, sabe né? O que eu digo dos scouts de hoje? Eu não tinha scout na minha época, né? Era o Jorge Macedo, era o Lisca, o Guto. Lisca eu trabalhei com ele também. Era com eles que eu trocava ideia. Eu via, vai olhar, vai ver, né? Eu digo para eles, se vocês me trouxerem jogadores que eu conheça, não preciso de vocês. Eu quero um jogador que eu não conheça. Porque eu estou olhando tudo o tempo inteiro. Então eu quero um jogador que eu não conheça. Eu vou te contar contratações que a gente fez, assim. Tá? Índio, que virou o maior zagueiro da história do Inter junto com o Figueroa. Ganhou 25 títulos. O Índio pertencia ao Novo Horizontino, eu acompanhei ele à distância, foi pro Palmeiras, não deu certo, tinha fama de louco, né? Sim. Eu conto isso, ele tinha fama de meio biruta, daí veio pro Juventude, né? Aí no Juventude eu soube que ia terminar o contrato dele, ele jogou um campeonato maravilhoso, olha só a zaga era Thiago Silva, Índio e o... como é que era aquele outro zagueiro? Eram 3 zagueiros. Naldo. Eram os 3. Tá? E o Índio era um dos melhores. Entre os 3, ele protagonizava. Jogava pelo lado direito. Sim. Saía como lateral. Era jovem, bem jovem, né? Saía como lateral. Aí eu peguei o Índio, mandei trazer o Índio a Porto Alegre. Né? Ele estava na Juventude. Fizemos um pré-contrato em agosto para o final do ano. Contratado. Ceará jogou um jogo aqui em 2002 contra o Inter. Pelo Coritiba, emprestado do Santos. Foi o principal jogador do Curitiba. O Curitiba ganhou 1-0 gol do Tcheco. Anotei o Ceará, liguei pro Bonamigo, treinador do Curitiba. Bona, que tal é o Ceará? É isso, é aquilo e tal. Segura aqui, segura. No ano seguinte, vem Ceará emprestado. Aí o Ceará demorou, tal, final do ano, diagnóstico, manda embora. Não mandei, ficou o Ceará. Segurou. No ano seguinte, campeão do mundo, vendeu. O Wellington Monteiro. O Wellington Monteiro jogou no Vasco, jogou no Bangu, jogou no Cruzeiro. Sim. Não era um jogador, né? Estava no Caxias. Né? Vem. Fui ver um jogo lá, que o Inter jogou demais, jogou um terceiro volante pelo lado esquerdo, que o treinador da época armou ali, um terceiro volante pelo lado esquerdo para marcar a subida do Mossoró, que estava jogando muito bem, o Márcio Mossoró. Jogava no Paulista de Jundiaí. Aí eu peguei, depois do jogo, me ofereceram, né? Depois do jogo vim, peguei o Abel, o que tu... eu gosto muito. Aí trouxemos o Wellington Monteiro. Em um mês virou titular com o Fabinho, o soldado do Corinthians, que era o titular, tirou o Fabinho, entrou ele de titular, jogou a Mundial. Entendeu? E assim tu vai, né? É fantástico. Por isso que essas histórias que agora tu trazendo me relembra muito isso. Essas coisas eu gostava de fazer, né? E Arley, o que aconteceu com o Arley? Claro que o Arley acabou, depois desse episódio, ele acabou se tornando um grande jogador, que ele jogou no Boca Juniors. O Paysandu foi pro Boca Juniors, né? O Arley foi o seguinte, nós mandamos o Guto olhar o Arlindo Maracanã, que era um lateral direito que tinha jogado no Fluminense, que estava no Ceará. O Guto volta e diz, o melhor jogador do Ceará chama-se Yarley. Só que o Yarley tinha 27 anos. Né? E aí eu disse, não vou contratar um jogador de 27 anos, mas comecei a filmar o Yarley. Ele saiu do Ceará, foi pro Paysandu, do Paysandu foi pro Boca, eu entrei na vida dele. Quando ele estava no Dourados, lá do México, eu comecei a ligar para ele. Até aí veio o Yarley. Aí já veio com 30 anos. E foi um dos principais jogadores da nossa história. Protagonista. Então, essas coisas, eu admiro quem faz isso, porque eu gostava de fazer. Legal, né? Eu gostava de fazer, e acho que é assim que tu monta, mesmo hoje,
com tecnologia, com informação, né? Vamos pegar o Inter de hoje. O Inter contratou jogadores caros, claro, eu não sou contra, né? Eu não faria, mas eu aceito. Mas as grandes contratações foi o Vitão, que não custou nada. Sim. Foi aquele lateral que foi vendido, Igor Gomes. Igor Gomes, que rendeu, foi o outro volante que era do... O outro volante foi pro Médio, Rômulo. Então, essas contratações é o que eu elogio, o que eu admiro. Perfeito. Entendeu? Porque é uma contratação que não é comum tu fazer. Time grande não faz isso. E eu acho que tem que voltar a fazer. Entendeu? É isso que você falou. Muitas vezes, vamos dizer, o receio do externo, né, do comentário, o que o cara vai achar, tal. Aí os clubes maiores passaram a ter o Sub-23, que às vezes o jogador poderia entrar pelo Sub-23. Olha, modéstia à parte, o Sub-23 foi uma criação nossa. Nosso time de Sub-23 jogava Alisson, jogava Daniel, jogava Danilo Silva, jogava Juan, jogava Sandro de volante, Dani Moraes, Tite. Aí tu pega o meio-campo Oscar, Marquinhos Gabriel, o ataque Leandro Damião, Ricardo Goulart, Lucas Lima. Todos vitoriosos aí. Esse era o nosso time. Lucas Lima veio do Independente de Limeira, não foi? É. Independente de Limeira. Então, assim, hoje, talvez o receio pelo externo, o Grêmio vai anunciar um determinado jogador. Os clubes por onde eu passei, muitas vezes você não olha a origem, você acaba confiando na pessoa que está trabalhando, né? Deixa eu te dar um exemplo. O Eric já era conhecido no cenário aqui. O Kaique. Em algum momento o pessoal, esse Kaique foi reserva no Ceará, tava jogando de lateral direito. Conheço, trabalhou comigo. Vem. Ele não tinha trabalhado nem com o Carpini, nem com o Roger. E o Roger adora ele hoje. Lucas Barbosa. No Santos tinha ido mal, no Curitiba tinha ido muito mal e nós trouxemos. Sabe qual é a imagem que eu tenho dele, Fernando? Do Novo Horizontino pro Santos. Por quê? Lá em São Paulo, o Santos mandava alguns jogos no estádio do Água Santa. Então eu vi aquele moleque jogando, uma potência, 1,90 m, um beirado daquele, perna esquerda, bem. E aproveitei hoje, meu aniversário mandou mensagem, fez um grande contrato lá no Red Bull, estou muito feliz por ele, o pessoal da Rock Nation, né, que era a Trafic, os caras, Júlio, eu quero te parabenizar porque ele não jogaria a Série A e eu falei, não, parabeniza ele, cara, eu só dei oportunidade. E o cara sustentou. Então, assim, o cara de fibra, o cara com personalidade. Primeira coisa, Fernando, eu não vou mudar. Isso é uma característica da tua época, da escola mais antiga. O jogador tem que ser macho, personalidade pra jogar. Bunda mole não serve. O cara tem que querer, tem que saber que lá por trás hoje ele a pressão externa é tão grande de tantas áreas ali que se ele não tiver essa... Você acabou de dizer. O externo, né? O cara tem um assessor de imprensa, o cara tem o empresário, tem o coaching, tem o... Dependendo o padre, o pastor, joga é você, parceiro. Esse pessoal aí faz parte da sua vida, mas aqui dentro é você. A decisão é tua. Assume a tua responsabilidade, não transfere pra ninguém. Aqui é com você. E precisa ser com você. E os teus colegas aqui precisam de você. Bem. Problema todo mundo tem. Do portão pra fora do clube. Daqui pra dentro, irmão, nós temos que produzir, trabalhar e receber, fazer jus ao dinheiro que a gente tá recebendo mensalmente. E precisamos desse bicho aí também para complementar a nossa renda. É assim. Talvez, e a gente trabalha para isso, né, Fernando, que amanhã ou depois eu possa receber uma oportunidade. Já recebi alguns convites para sair do jogo. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso agora. Estamos encerrando? Não, toca a ficha aí. Conclui aí que eu vou te fazer uma pergunta, a minha pergunta final aqui, porque eu estou plenamente satisfeito. Eu tô só aprendendo, não? Que isso. Eu já recebi algumas sondagens e até proposta para sair do Juventude. Eu tenho conhecimento que tu recebeu uma proposta, não vou dizer de que clube, e que tu assim, não titubeou e permaneceu no Juventude. Era um clube importante do Brasil. Fernando, já quebrei, vamos dizer assim, já caí na casca de banana e numas armadilhas que olhei de fora, parecia que era E quando você trabalha num clube que você tem uma direção séria, um presidente sério, que você não vê malandragem, você não vê má fé, são pessoas que honram os seus compromissos e você está inserido nessa organização, eu penso que o Juventude está sendo muito importante na minha trajetória. E na função de executivo, não adianta eu sair no meio da temporada e ir para um clube naquele meio. Pode ser que eu vá um dia, mas que eu tenha uma segurança e uma garantia de pegar um trabalho encaminhado
que se eu tô indo é porque não tá bem, mas que eu já tenho o ano seguinte como planejamento. Então, nós temos uma meta esse ano, vamos permanecer, tal, mas o ano seguinte aí eu tenho uma responsabilidade maior. A partir do momento que você põe a moto, a responsabilidade é tua. E eu declinei alguma proposta pela confiança que eu tenho nessas pessoas e no clube e o compromisso que eu tenho com a comunidade de Caxias. Com o respeito que a imprensa tem comigo, os torcedores, os jogadores, o compromisso que eu assumi com cada um deles. E isso é coisa da escola antiga. 50 mil a mais, vai embora. Não, às vezes não é só o dinheiro. Eu já escorreguei em algum momento de ter ido por conta de dinheiro e ter que remar tudo novamente. Eu descrevi para você na trajetória que eu falei de clube a clube. E o Juventude hoje ele nos dá essa segurança. Então, assim, para os profissionais, para os teus alunos que têm sonho em trabalhar, tem que estar bem preparado, tem que se arriscar, tem que ser agressivo, tem que ser ousado, tem que pegar uma linha mais ou menos de trabalho e sugar daquela linha a experiência, mas ao mesmo tempo ter personalidade de dar o teu toque. O futebol é maravilhoso, o futebol é encantador, mas o futebol às vezes ele nos decepciona demais. De você olhar para trás e falar, pô, poderia ter feito diferente. Então eu procuro mensurar e ter equilíbrio nas minhas decisões para eu não ter que olhar para trás e falar, pô, poderia ter feito diferente. Então a bagagem nos dá essa segurança de desenvolver o trabalho dessa forma. De poder estar numa Série A de Campeonato Brasileiro, que o objetivo, claro, é a permanência. A gente anda na navalha, se eu errar, eu caio. Se a gente errar e nós acertarmos muito, a gente vai para uma Sul-Americana e pela permanência. Se nós errarmos pouco, a gente pode correr o risco de rebaixamento, porque estamos concorrendo contra gigantes. São os dois daqui, os de São Paulo, os do Rio. Muitas vezes a arbitragem parece que não tem uma boa vontade com o Juventude. O ano passado tivemos 5 erros reconhecidos em jogos contra o Juventude e a gente trabalha muito para minimizar esses erros e que a gente consiga, né, atingir esse objetivo e passar um pouquinho dessa experiência para os teus alunos e vou estar sempre à disposição, Fernando. E um dia eu tive que me inspirar em pessoas como você, que eram vitoriosas. Eu citei nome de diversos aqui com quem eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar. Alguns que a gente trabalhou que às vezes a gente quer esquecer também, mas o futebol é isso, né? Uma evolução constante e me sinto mais uma vez, como na abertura aqui, honrado de poder estar contribuindo um pouquinho com o trabalho de vocês também. Bom, que bom. Te agradecemos imensamente a presença e esse excelente papo que a gente teve, que passou rapidamente essa hora e pouco, né? E antes de me despedir, quero dar um aviso lá para os nossos amigos de Caxias, que no final do ano eles vão ter que lutar para fazer permanecer o Abner, o Fábio Matias e o Júlio Rondinelli. Certamente teremos. A gente está escrevendo algumas. A gente está escrevendo aí algumas visões do Fernando aí pro final do ano. Mas, Júlio, eu queria te agradecer mais uma vez aí a disponibilidade e a parceria conosco. Né? Como eu falei, foi uma aula. Tudo que a gente traz aqui nos conceitos do FootHub, que o Fernando traz aí no dia a dia, tu conseguiu trazer isso na prática, né? Então, isso sem é muito... combinar, né? Sem combinar. E a gente conseguir trazer isso para quem está nos assistindo, para quem tá nos acompanhando. Então, assim, o futebol não tem uma linha reta, a tua trajetória é muito bacana, é muito bonita, de tu conseguir tirar o melhor de cada momento e ir aprendendo, construindo isso para chegar e hoje tá aí sendo um dos expoentes da área no Juventude. Então, só te agradecer, né? E conta conosco também. O que precisar, estamos à disposição. Ok. Feito. Valeu, pessoal.